Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. É um prazer muito grande estar aqui na companhia de todos vocês, meus queridos amigos e amigas que estão se preparando para o porvindouro concurso de delegado federal. É um prazer muito grande estar aqui na companhia de todos vocês para o primeiro encontro, para a primeira aula de Direito Constitucional. Direito Constitucional, que, como todos nós sabemos, é uma das disciplinas mais importantes do concurso público de delegado federal. Aliás, é uma das disciplinas mais importantes de quaisquer concursos públicos. Pois bem, meus amigos, Direito Constitucional é o tema que vamos estudar a partir desse instante. Serão ao todo 14 encontros de Direito Constitucional, no qual nós abordaremos todos os temas que faziam parte do edital do último concurso, mas como esse último concurso já faz um certo tempo, falaremos, além daqueles temas lá previstos, também de outros temas, que provavelmente estarão presentes no próximo edital. Tudo bem? Então, muito bem. Permita-me apresentar, meu nome é Flávio Martins, sou um dos professores de Direito Constitucional aqui da Rede LFG. Infelizmente, a aula de hoje ela não está sendo ao vivo, ela está sendo gravada, se não me falha a memória, é um dia antes. Hoje é quinta-feira. Se não me falha a memória, você foi me avisado que você está assistindo essa aula na sexta-feira, não é isso? Nesse instante, estou viajando para o Espírito Santo, aliás, um abraço para o pessoal de Vitória, onde, nesse próximo sábado, estarei, eu e outros professores da Rede LFG, ministrando aí uma palestra num congresso aí de Vitória, no Espírito Santo. Essa aula está sendo gravada, portanto, na quinta-feira, no dia 3 de fevereiro, um dia depois da derrota do Corinthians para o Tolima, da Colômbia. Portanto, estamos aqui bem próximo do momento em que você está assistindo essa aula. Tudo bem? E aí, meus amigos, como a aula está sendo gravada, você não terá como mandar as suas perguntas ao vivo, evidentemente. Mas não tem problema. Vou colocar aqui embaixo os meus 2 contatos, por meio dos quais você pode entrar em contato comigo. Não só para mandar a sua pergunta, para mandar a sua mensagem, como também vou te mostrar o meu site, no qual você pode baixar algumas apostilas que nós temos lá de Direito Constitucional. O meu site está aparecendo aqui embaixo, veja, é o www.professorflaviomartins.com.br. Fácil, não é? professorflaviomartins.com.br. Lá nesse site você vai encontrar várias apostilas de direito constitucional para os concursos públicos, vários temas importantes, vários comentários a concursos públicos, a jurisprudência. Vale a pena entrar lá. E você pode mandar sua pergunta também. Além do nosso site, você pode também nos acompanhar lá pelo Twitter. Estamos lá no Twitter, você pode mandar a sua mensagem. Eu sempre, pelo Twitter, coloco dicas para concurso público. O endereço está aqui embaixo, é fácil, @siga o Flávio. Tudo junto, siga o Flávio. Esse é o nosso endereço lá no Twitter. Bacana, meus amigos. Feita essa apresentação, vamos começar então o nosso estudo de Direito Constitucional. Não temos tempo a perder. O primeiro tema de Direito Constitucional, que costuma aparecer aí em todos os editais, ele apareceu também no edital passado de delegado federal, não podemos fugir dele, ele aparece bastante em concursos públicos, são os conceitos de Constituição. Esse é o primeiro tema, então, vou colocar ali no quadro, você pode colocar nas suas anotações. Vamos começar falando dos conceitos de Constituição. Isso porque não há um conceito único para a Constituição. Há vários conceitos, há vários sentidos, há várias acepções de Constituição. Quais são, hein, meus amigos? Os sentidos principais, os conceitos principais de Constituição. Basicamente, vou colocar aqui no quadro e vamos estudar 3 ou 4 conceitos principais. Tudo bem? O primeiro conceito de Constituição, o primeiro sentido de Constituição, que é bastante cobrado nos concursos, é esse daqui, ó. É o sentido sociológico. É o sentido sociológico. Esse sentido sociológico, que é o primeiro que nós vamos estudar, ele é atribuído a Ferdinand Lassalle. Então, o pai desse conceito, desse sentido sociológico de Constituição,
é Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, que escreveu um livro chamado O que é Constituição. Vou até colocar aqui entre parênteses, entre aspas. Ele escreveu um pequeno livro chamado O que é Constituição. Um detalhe interessante, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto aqui, esse livro, na íntegra, está lá no meu site. Portanto, você entrando lá no meu site, professorflaviomartins.com.br, você vai encontrar esse livro na íntegra. Não que eu esteja praticando crime contra os direitos autorais, não. Na verdade, esse livro já está no domínio público, motivo pelo qual a gente pode colocar a íntegra lá então no nosso site. Você pode ver esse livro do Ferdinand Lassalle, que na realidade foi um discurso que ele fez numa universidade, e isso foi reduzido, portanto, num formato de um pequeno livro, que vale a pena ler, é interessante. Voltando aqui para o quadro. Então, o sentido sociológico de Constituição, segundo Ferdinand Lassalle, basicamente é o seguinte. Para Ferdinand Lassalle, lá vai a primeira frase. A Constituição não é uma folha de papel. Constituição não é uma folha de papel. Primeira informação. Então, para ele, Constituição não é uma folha de papel, não é um documento, não é uma lei, como a maioria dos juristas, a maioria dos estudiosos pensa. Não é exatamente isso. Constituição para ele é o que então? Marque no seu caderno. Para ele, Constituição é a soma, essa frase é muito famosa, hein? É a soma dos fatores reais de poder. É a soma dos fatores reais de poder que emanam da população. É a soma dos fatores reais de poder que emanam da população. Portanto, meus amigos, isso é o sentido sociológico de Constituição, segundo Ferdinand Lassalle. É a soma dos fatores reais de poder que emanam da população. A ideia é a seguinte. Segundo Ferdinand Lassalle, todo agrupamento de pessoas, ainda que não muito organizado, existe nesse agrupamento um certo grupo de pessoas que se subordina a um outro grupo, ou seja, existem relações de poder. E essas relações de poder é o que ele chama de Constituição. Uma última frase para terminar esse sentido sociológico de Constituição, ok? Então, segundo Ferdinand Lassalle, todo Estado tem uma Constituição. Então, para ele, todo Estado tem uma Constituição. Então, já que Constituição é essa soma dos fatores reais de poder, e segundo ele, todo agrupamento de pessoas tem essas relações de poder, para ele, todo Estado tem uma Constituição. Meus amigos, isso aqui costuma ser suficiente para responder qualquer pergunta do concurso público sobre esse tema. Então, primeiro, sentido sociológico de Constituição. Ferdinand Lassalle, não é uma folha de papel, mas a soma dos fatores reais de poder que emanam da população. Logo na sequência, vou colocar aqui embaixo um segundo sentido de Constituição. Vamos falar agora do sentido político de Constituição. Sentido político de Constituição, que tem como autor principal Carl Schmitt. Carl Schmitt, com 2 T's ao final. O alemão Carl Schmitt. Então, sentido político de Constituição de Carl Schmitt. Um ponto é semelhante a esses 2 sentidos aqui. Carl Schmitt também entende que Constituição não é uma lei. Para ele, Constituição não é exatamente uma lei. Para Carl Schmitt, veja o conceito que ele dá de Constituição. Constituição é uma decisão política fundamental, tomada pelo povo. Então, Constituição não é um documento exatamente. É uma decisão política fundamental tomada pelo povo. Meus amigos, essa definição de Carl Schmitt também recebe o nome de posição decisionista. Então é a posição decisionista, ou a corrente decisionista, porque define Constituição como sendo uma decisão política do Estado,
Tudo bem? Então, o Carl Schmitt, ele consegue diferenciar a Constituição, essa decisão política do Estado, e lei constitucional. Ele faz essa distinção. Vou até colocar aqui embaixo. Então, para Carl Schmitt, Constituição, para ele, Constituição, é diferente de lei constitucional. Constituição é diferente de lei constitucional. Constituição, ele mesmo diz, é essa decisão política fundamental tomada pelo povo. Agora, lei constitucional é aquela lei emanada lá do governo que nem sempre corresponde àquela decisão tomada pelo povo.